Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre bicarbonato de sódio e fermento em pó. A diferença sobre esses dois ingredientes, tá? Tanto o bicarbonato quanto o fermento em pó, eles são agentes de fermentação. O que é agente de fermentação? São eles os responsáveis pelo crescimento da massa, seja de bolo, seja de cupcake, seja de cookie, né? São eles que fazem com que as bolhas de ar sejam criadas dentro da massa e aquilo faz com que o bolo cresça. Qual é a diferença? O fermento em pó, ele é uma mistura química em que leva o bicarbonato de sódio e amido de milho, tá? Em quantidades que a indústria determina, né? Para que quando ele entre na massa, ele faça o crescimento adequado de acordo com os outros ingredientes, de acordo com a combinação dos outros ingredientes e de acordo com a temperatura em que esse bolo está sendo exposto, né? Então, por isso que a temperatura média para assar bolo é 180 graus. É uma temperatura que faz com que toda aquela teia de glúten que é formada ali dentro da massa, que não pode ser um glúten desenvolvido, mas que ela tem que existir, né? Ela faz com que isso cresça e forme aquela textura do bolo. Cada bolo vai ter uma textura e cada textura depende da combinação dos ingredientes que você colocar na massa, tá? Já o bicarbonato, ele é um agente de fermentação rápida, tá? O que é um agente de fermentação rápida? Ele entra para fazer com que aquela mistura agir. Hoje em dia... Voltou? Deixa eu ver uma aguinha. Hoje em dia já tem no mercado fermento em pó considerado fermento de espera. O que é isso? Pro 4G para ver se melhora. Oi, Dedezita. Peraí. Voltou, gente? Oi, oi. Bom, vamos lá, vamos ver. Olha, eu tô muito insegura com essa live, porque a internet está bem ruim. Eu botei agora no 4G para ver se a coisa vai, tá? Vocês ouviram sobre o fermento? Não sei. Repete. Tá bom, vou repetir. Vamos lá. Deixa eu beber água. Vamos falar um pouquinho sobre agentes de fermentação, tá? A gente tem o fermento em pó e o bicarbonato de cálcio, né? Bicarbonato de sódio, gente, esquece. O fermento em pó é uma combinação de amido de milho com bicarbonato, tá? Nas proporções que a indústria percebeu que é a melhor para fazer com que a massa do bolo cresça. É ele em contato com o líquido
e com o calor, que faz com que a combinação dos outros ingredientes que estão no bolo, né, toda a parte líquida, a parte das farinhas, com que aquilo tudo se combine perfeitamente e cresça de forma uniforme dentro do forno, tá? Hoje em dia já existe até um outro fermento, que é um fermento considerado fermento de espera. Ele começa a fermentação com a entrada do líquido na massa, tá? Mas ele termina a fermentação em contato com o calor, tá? É uma outra marca. Essa marca que é a mais comum e talvez a mais antiga do mercado, não sei, mas acredito que sim. Ela começa a fermentação assim que o fermento entra em contato com o líquido. Por isso que sempre falo para colocar o fermento por último, tá? Se você já tem domínio de fazer bolos e consegue fazer com que a mistura dos secos e dos líquidos seja feita de forma uniforme e rápida e você consiga entrar com esse bolo logo no forno, você pode adicionar ele aos secos, tá? Sem problema nenhum. A farinha de trigo, amido de milho, o que for pedido na receita, tá? O bicarbonato de sódio, ele tem uma fermentação menor do que a do fermento em pó, tá? Ele puro, ele faz pequenos crescimentos. Normalmente a gente usa para massa de cupcake, para fazer cookies, né? E sempre em poucas quantidades. E como ele tem um gosto amargo, né? A gente tem que combinar ele com um ingrediente ácido, né? Para que quebre esse amargo e a gente não sinta aquele gosto ruim na boca, né? Não sei se alguém aqui já experimentou uma receita com gosto metálico que é muito ruim quando tem excesso de bicarbonato. Por isso que massa de bolo é uma grande química, né? Cada ingrediente entra na proporção certa, na hora certa, para a gente ter o objetivo final, tá bom? Então, no bolinho de fubá que a gente vai fazer hoje, né, eu vou usar fermento em pó, tá bom?